Neste primeiro vídeo sobre text mining, irei mostrar um exemplo de sentiment analysis. Ora, primeiro, o processo parece complicado, mas não é assim tão complicado quando eu começar a explicar, ok? Pelo menos esse é o objetivo. Então, nós vamos começar por analisar uma base de dados de tweets. Pronto, e quando vão à página do enunciado do trabalho prático 3, existe este primeiro link que vai dar a esta página, McCormick Southwestern Engineering. Tem três opções: Facebook Comments, Tweets e Amazon Reviews. Para este exemplo eu vou usar os tweets, mas já se pode ver que é possível usar estes datasets para diferentes aplicações. E o zip tem esta estrutura. Depois de o extraírem, tem esta estrutura. Tem dois ficheiros. Tem o tweets data e o tweets label. O tweets data tem os textos, ok? Portanto, é algo deste género. Tem um tweet por linha. Temos aqui a NBC Committee, a Coke Zero Unfound, Pronto. Cada uma destas linhas é um tweet. O tweets label tem o sentimento que foi anotado manualmente por uma pessoa, ok? Isto é essencial nos datasets para data mining, para text mining, que eles sejam anotados de forma a que nós possamos testar e comparar a eficácia dos nossos modelos relativamente àquilo que é acrescentado manualmente por um ser humano. Com licença. Então podem ver que temos P, tudo positivo, temos aqui uns O que são neutros e temos os N's que são negativos. Okay? Quer dizer que o tweet nesta linha é negativo. Este tweet data e tweet label são dois ficheiros onde como se fossem duas colunas. Okay? O tweet data é o tweet e na mesma linha o tweet label tem a opinião do curador, do anotador humano, um ser humano que olhou para o tweet e disse isto é positivo, isto é negativo ou então eu não sei. Okay? É neutro. Tá? Então nós vamos usar este dataset neste exemplo para fazer o seguinte. Vamos treinar um modelo, um classificador, para, com o cross-validation, para conseguir classificar tweets com base nesta informação, com base neste conjunto de dados. E depois, este é o exercício que eu fiz, mas eu estou aberto a propostas da vossa parte para os trabalhos práticos, mas o que eu vou fazer é, a seguir a treinar o meu modelo, vou fazer uma pesquisa no Twitter. Depois de fazermos o nosso modelo, vamos buscar alguns tweets ao Twitter sobre um tópico qualquer que nós queiramos. Pode ser o nome de uma empresa, pode ser algum evento que esteja a passar, por exemplo, o Brexit. E vamos verificar, vamos tentar usar o mesmo classificador que treinamos com o nosso dataset de tweets. Ver se o nosso... se de acordo com o nosso modelo, qual é a opinião do nosso modelo relativamente aos tweets desse tópico, ok? Ora, obviamente isto pode ser interessante porque se uma empresa estiver interessada em saber como é que é a resposta nas redes sociais a um determinado produto, por exemplo, podemos fazer uma pesquisa por esse produto ou pela hashtag desse produto, retirar, por exemplo, 1000 tweets ou 10.000 tweets e tentar determinar com um modelo qual é a opinião, em princípio qual será a opinião das redes sociais relativamente ao produto da empresa. Ora bem, neste caso, nós estamos não só a treinar um modelo e a tentar obter a precisão do nosso modelo, como nós vimos na outra aula prática, mas estamos a ir um passo à frente, ou seja, estamos a tentar usar o nosso modelo para tentar inferir qual a opinião do modelo para tweets que não pertencem ao conjunto de testes que nós usamos, ao conjunto de treino e teste, não é? Porque usamos N-fold cross-validation, que estamos a dividir o nosso dataset anotado para fazer a validação do modelo, como nós vimos na aula prática. Então, agora chega de conversa e vamos começar aqui a mostrar o workflow. Podemos fechar, vou pôr aqui isto assim ao lado, como eu já disse, um tem o tweet por linha e outro tem o sentimento, a opinião de um ser humano, ok? Foi um ser humano que criou esta etiqueta. E é a nossa label, como nós vimos na aula prática, a label é aquilo que nós queremos prever. Se o sentimento é positivo, se é negativo ou se é neutro, ok? Então, vamos aqui olhar para o nosso processo e isto é mais complicado do que é normal, porque em vez de termos um dataset com duas colunas, temos o dataset com dois ficheiros, não é?
Temos uma coluna num ficheiro, que são os tweets, e a outra coluna no outro ficheiro, que são as labels. E eu tive que usar aqui esta coisa complicada para juntar os dois ficheiros. Isto poderá ser interessante para vocês. Bem, eu podia simplesmente ter entrado ali no dataset e podia ter criado um Excel, por exemplo, com duas colunas e lia só isto de uma vez. Mas eu achei que isto podia ser interessante porque nem sempre nós podemos fazer isso. Então resolvi mostrar-vos este operador de join e o rename. Portanto, começamos por ler os dois datasets. Temos o tweets label, este primeiro operador que vai ler o ficheiro tweets label, ok, que é este aqui. O tweets data vai ler os tweets, não é? E depois, como estes datasets não têm ID, e nós precisamos de uma ID, não é? Porque todos os datasets que nós lemos, fazemos o set row, usamos o operador set row para determinar qual é a coluna que vai ser a nossa ID, ou seja, que identifica unicamente a linha, e qual é a coluna que vai ser a label, que é aquilo que nós queremos prever no nosso dataset. Neste caso, como nós não temos isso, porque basta olhar aqui para o dataset para ver que isto é só texto, não tem nenhuma coluna que possa ser uma ID, como é o caso dos bilhetes, no caso do dataset do Titanic, ok? Os bilhetes podiam ser ID, nós não temos ID aqui, então temos que gerar IDs. Então, não há um ID mais simples do que o número da linha, ok? E como nós sabemos que, neste caso, cada label corresponde à opinião sobre a mesma linha no mesmo tweet, se nós dermos os números de linha nos dois ficheiros, conseguimos colá-los. Okay? Geramos um ID no primeiro, um ID no segundo, colamos e as linhas são as mesmas. Portanto, as labels correspondem aos tweets correspondentes. Então, lemos a label, as labels, já ia fazer aqui a geneira, lemos as labels, lemos os tweets e depois geramos IDs. E isto é muito simples. Os parâmetros são os mesmos, ok? Eu vou, aqui só está a esconder o help. Portanto, vejam os parâmetros aqui. É tudo normal, é só arrastar o operador. Aqui é a mesma coisa. Okay? Portanto, temos dois passos de leitura, cada um liga ao generate ID, para lhe dar as IDs por número de linha. Depois temos um join, e o join serve para quê? Serve para, como numa base de dados, SQL, serve para fazermos um join. É pela ID colar as duas tabelas. Ou seja, temos a tabela dos tweets label e tweets data e colamos pela ID. Ok? Que é para ficar duas colunas juntas pela ID, que é o número da linha. Então assim ficam as duas colunas coladas. Ok? Existem mais operadores, mas eu gostei. Este aqui é bastante simples, é mais intuitivo e acho que vocês deviam ver este operador. Por isso é que fiz esta coisa mais complicada aqui. Então, escolhemos o join type, inner, left, outer e outer, left, right e outer. Isto é a mesma coisa que em SQL, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes. Os atributos-chave editamos e podemos ver que left key e right key é simplesmente as IDs, ok? É como se, pronto, estamos a fazer join pelas IDs das duas colunas. Aplicar e pronto, e ele fica, aqui já temos, neste momento já temos o dataset com as duas colunas, uma é a label e a outra é os dados. Depois fazemos o rename, porquê? Porque quando ele faz o join ele não tem nomes, ele não sabe se são tweets ou o que são. Vai ter nomes estranhos, que é ATT1 e eu chamo-lhe tweet, ok? Para transformarmos o nome das colunas para ser mais fácil, depois mais nestes espaços usarmos nomes intuitivos. Porque quando ele lê os datasets ele faz ATT1, ATT2, porque não há cabeçalhos. Nestes datasets não há cabeçalhos, ou seja, aqui eu só olhar para o meu tweets data, estão a ver que ele não tem cabeçalho. Portanto, atenção a ler o dataset, porque vão ter que desativar a header. Existe uma opção, eu posso fazer aqui para vocês verem. Estão a ver aqui? Header row, tem que desativar, senão ele vai considerar a primeira linha como o cabeçalho, e isto não está certo. Mas, já que nós não temos cabeçalho, depois temos que fazer rename, porque ele vai dar um nome de um cabeçalho à sorte. Pronto, depois de lermos
o nosso dataset e fazermos rename das colunas, que é para elas terem nomes. A primeira coluna, por exemplo, ser tweet e a segunda coluna ser o sentimento, que é a label, é a nossa anotação. Porque estamos a juntar os dois datasets, um é o tweet, outro é o sentimento. Fazemos rename e aqui já vamos ter um dataset com as colunas com os nomes que nós queremos. Duas colunas, uma é o tweet, o texto do tweet, e o outro é o sentimento. Depois o próximo passo é especificar os papéis. O papel do nosso sentimento. O sentimento, como é um de três valores em valor nominal, temos positivo, negativo ou neutro, não é? Especificamos como target role da coluna sentimento, que é a label, é aquilo que nós queremos prever. Ok? Idêntico àquilo que vemos noutra aula prática. Este é o passo. Depois vamos para transformar para texto, que é transformarmos o tweet. O tweet tem que ser transformado em texto, que é necessário para o processamento dos documentos. Ok? Aqui fazemos o role. Isto podia estar trocado. Ok? Eu podia fazer set role dos dois e depois transformá-lo de nominal para texto. Depois fazem o role do... Ui, tenho aqui um texto... Tenho aqui um operador duplicado. Pronto, isto não é preciso. Ok. Já encontrei aqui um problema. Estava a fazer duas vezes a mesma coisa. Estava a pôr role de sentimento como label duas vezes. Ok? Mas não é... Tudo bem. Corrigido. Transformo então o nominal para texto e processo os documentos. Então aqui é que vem a grande diferença do nosso trabalho de text mining. Então para isso nós temos que selecionar o operador Process Documents from Data. Portanto, procurem aqui Process Documents e vão ver aqui diversos operadores. Neste caso fazemos Process Documents from Data e ele tem diversas operações. Isto vai nos transformar o nosso dataset, que tem duas colunas, num dataset com muitas colunas, em que cada coluna é um termo. Ok? Eu vou-vos mostrar. Liga ao resultado, é um resultado, e o processamento dos documentos também liga a outro resultado. Portanto, assim conseguimos ver o antes e o depois. Ok? Então eu vou correr isto. Pronto. E temos dois resultados. Temos o primeiro é o nosso dataset antes. Ok? Podemos ver que temos o ID, uma coluna que é o ID, uma coluna que é o sentimento, que é a nossa label, estão a ver as cores, não é? E aqui temos o tweet. Lá está a importância daquele operador que estava a falar há bocado do rename, ok? Metendo este rename, ele põe-nos os nomes das colunas aceitáveis, senão ia ter aqui a ATT1, a ATTR1, qualquer coisa, ok? E depois isto é complicado sabermos quais são os tweets e quais são os sentimentos, daí eu ter usado aquele operador rename. Pronto, isto é o dataset antes. E depois temos o dataset depois de passarmos pelo nosso workflow de processamento de dados. Aqui temos o texto depois de processado, ok? Estão a ver que há aqui uma grande diferença. Este dataset tem mais lixo, tem aqui umas hashtags e umas coisas, pronto, típico de tweets, não é? Mas nós queremos só certas palavras-chave. E isso é o que o text mining nos vai dar, ok? Nós vamos ver com aquele operador de processamento de texto. Lá chegaremos, ok? O importante que eu queria que vocês vissem é qual é o objetivo final. O objetivo final é termos uma série de colunas, enquanto que aqui tínhamos só uma coluna que tem o texto todo. Aqui vamos ter uma série de colunas que são todos os termos presentes em toda a coleção, em todos os tweets, ok? Por isso é que temos aqui uma quantidade enorme de colunas, ok? O que isto está a fazer é, vai buscar a palavra, por exemplo, commissary, e vai haver uma coluna chamada commissary, presumo eu. Vamos ver aqui. Commissary. Ok? Isto é a raiz da palavra. Nós também lá chegaremos. Mas aquele commissary, naquele tweet, passa a estar aqui. E estão a ver que este primeiro tweet, como tem a palavra commissary, aparece ali a diferente zero. Ok? Todos os tweets vão passar por isto. É como se vocês tirassem as palavras de todos os tweets,
tirassem a raiz dessas palavras, porque pode ser, por exemplo, commissary, commissariat, commissary, é a raiz da palavra. Não sei o termo na língua portuguesa, de certeza que existe um termo para isto, mas é como nós temos, por exemplo, rápido, rapidamente, rapidíssimo, rapidinho, por exemplo, todos têm a mesma raiz, que é rápido. Existe um caule comum existe um tronco comum a todas estas palavras, e é isto que nós fazemos, que é para não termos colunas como commissary, commissariat e serem consideradas como diferentes. Estamos a só tirar a raiz das palavras, ok? O tronco comum das palavras. Depois, estão a ver que esta matriz tem muitos zeros. Porquê? Porque nós vamos ver, por exemplo, para o primeiro tweet, se ele tem as palavras presentes, se ele contém todas estas palavras de toda a coleção. Se não tiver, pomos 0. Se tiver, pomos uma pontuação que se chama TF-IDF. Pronto, é uma medida que nos diz o que é que caracteriza aquele tweet. O primeiro tweet já vimos que tem commissary. Ok? Portanto, é um tweet sobre um comissário qualquer, um comissariado ou uma coisa qualquer. O Coke Zero é cola zero, é bom com tacos de peixe, por exemplo. Então é algo relativo a cola zero. Então temos 0, 0, 0. Se formos ao Coke Zero, estão a ver que ele tem lá o Coke Zero. Ok? Vamos ver o terceiro tweet. Coke Zero também tem. Estão a ver? Só que, por exemplo, qual é a importância de TF-IDF? É que algumas palavras são mais raras que outras na coleção. E é importante nós sabermos que tem mais valor descobrirmos um tweet que fala sobre comissariado, porque o comissariado só vai aparecer, por exemplo, em 3 tweets, e o Coke Zero, estão a ver que o Coke Zero aqui tem uma série de tweets que falam sobre Coke Zero, Coke Zero, Coke Zero, Coke Zero. O Coke Zero é mais comum do que o comissariado, e o TF-IDF dá uma medida, tem isso em conta, ok? Um tweet que fala sobre comissariado, se o termo comissariado for mais raro, esse tweet terá uma pontuação mais alta dada pelo TF-IDF. Com este processamento, nós estamos a transformar aquilo que é uma frase num vetor de termos, ok? Então, temos os termos todos que podem pertencer ao tweet, que podem estar presentes no tweet, o tweet e uma pontuação que é o TF-IDF. Na maior parte dos casos vai ser 0, e naqueles casos em que não for 0 é algo que pertence ao vetor de termos deste texto. E este vetor de termos é importante porque nos permite calcular semelhanças entre tweets, ok? Se este tweet aqui tem comissário ou Coke Zero, tem o Coke Zero, e este também tem Coke Zero, então em algum ponto eles vão ser semelhantes, ok? E estas semelhanças permitem-nos saber, por exemplo, quais são os termos que estão mais discutidos quais são os tweets que estão mais parecidos uns com os outros, e depois conseguimos perceber o que é que eles têm em comum, ok? Isso é para para o segundo exemplo que eu vou dar. Mas neste caso aqui nós queremos saber, por exemplo, se o tweet é positivo ou negativo se tem determinados termos. Por exemplo, imaginemos que um tweet é sobre guerra, ou sobre corrupção, ou sobre pessoas que estão desagradadas com alguma coisa. Alguém diz que não, isto não vale nada, ou comprei um produto que não vale nada, ok? O Coke Zero não vale nada. Se aquele tweet for negativo, ele vai ter determinados termos, ou seja, a sua pontuação vai ser diferente de 0 para aqueles termos. Por exemplo, se for a palavra bad, se for a palavra sucks, se for a palavra nasty, palavras que são negativas, ok? Que têm um caráter negativo, em princípio terão esses termos, e nós queremos perceber quais são os fatores determinantes para um tweet ser considerado negativo, ok? Como nós vimos no Titanic, havia certos fatores que tinham mais influência na sobrevivência ou não de um passageiro. Então, temos que ver quais são os termos que determinam se um tweet é negativo ou positivo, ok? E nós não conseguimos fazer olhando só para o texto, por isso é que precisamos de compor o texto nestes diferentes termos, ok? No seu vetor de termos. A presença ou a ausência de um destes termos
de cada um destes termos em tweets pode determinar, ajuda-nos a determinar se o dataset, se o tweet é positivo ou negativo. E para isso é que vai entrar no nosso classificador. Ok? Por exemplo, se um tweet tiver a palavra bad, provavelmente será automaticamente classificado, ou com uma grande probabilidade será automaticamente classificado como negativo. Ok? Mas isso não é certo, e é isso que nós queremos saber com o nosso classificador. Então, voltamos aqui ao nosso design, já explicámos o objetivo do operador processamento de texto. É transformar o texto nestes vetores de termos e as pontuações, as suas pontuações para cada tweet. Ok? Voltamos então ao nosso desenho, e eu vou voltar a ativar isto tudo. E pronto. Vamos entrar então agora no processamento de dados, processamento dos documentos. Aqui estamos a ver, existem uma série de operadores. Temos, primeiro é o transform cases, que vai transformar tudo em letras minúsculas, ok? Que é para não termos coisas diferentes. Por exemplo, alguém fala sobre cola com letra minúscula, ser diferente de cola com letra maiúscula, ok? Isto transforma tudo em letra minúscula. O próximo é o tokenize. O tokenize o que é que vai fazer? Transformar o texto, que é uma frase só, em diferentes pedaços. Ou seja, vai separar, vai fatiar a frase em palavras. O terceiro passo é filtrar stop words em inglês. Ou seja, como o nosso dataset é em inglês, nós vamos filtrar aquelas palavras como off, palavras muito comuns que servem só simplesmente para construir a frase, mas que não têm significado. Ok? Filter tokens by length. Isto permite o quê? Que nós removamos palavras que não têm significado. Por exemplo, o RT, o retweet, apesar de não ser uma stop word, tem que ter como tem tamanho 2, é lixo. Ok? Nós queremos remover o lixo e as palavras são muito pequenas e que não acrescentam significado à partida. Então fazemos min chars, filtramos as palavras por, tem que ter um mínimo de 4 letras e um máximo de 26 letras, 25 letras aliás. Depois fazemos aqui o Porter Stammer. Stammer o que é que vai fazer? Como eu já disse, vai transformar palavras como rápido, rapidíssimo, rapidinho, rapidamente, etc. Todas derivam para a mesma raiz, ok? E isso é que nós fazemos aqui com o Stammer, que é o papel do Stammer. Depois, no fim, ele vai fazer uma lista de documentos. E o nosso processamento de documentos vai então calcular-nos o TF-IDF de cada termo em cada documento, ok? E vai produzir o nosso vetor de termos. Depois, temos a nossa cross-validation, que o que é que vai fazer? Vai receber o nosso conjunto de dados, isto já vimos na outra aula prática, treinar um modelo, neste caso aqui eu usei Deep Learning, podem usar uma rede neuronal, podem usar um classificador, uma árvore de decisão, neste caso usei Deep Learning. Deep Learning é um classificador, podem usar outro tipo de classificadores, Neural Net, Deep Learning, Perceptron, etc. Escolham o que quiserem, ok? Depois faço o teste, que vai fazer o quê? Vai aplicar o modelo, vai fazer uma métrica de performance e vai-nos retornar a precisão do modelo, ok? Depois, este resultado vai-nos dar a percentagem e vai-nos dar o modelo, ok? Ele tira o modelo e tira a percentagem. E então eu vou desativar esta parte toda, ok? É só isto. Esta é a segunda parte do processo, para já não interessa. Então ele vai-nos, depois de corrermos o nosso cross-validation, ele vai-nos retornar o modelo e vai-nos retornar uma performance, ok? Então, vamos correr o modelo. Então podemos ver os resultados. Os resultados mostram-nos que temos uma precisão um pouco acima de 50%, o que para já vamos ignorar, ok? Isto podia ser certamente melhorado com a otimização de parâmetros, mas para já vamos ignorar esta parte. Podemos ver que existe uma precisão, a precisão maior da previsão é para os tweets neutros, ou seja, o sistema consegue prever com a maior precisão das três os tweets neutros, consegue prever
com 58%, 59% mais ou menos de precisão, que um tweet é neutro. Consegue prever que, com 56,54%, que um tweet é positivo. E consegue prever com 38,10% de precisão que um tweet é negativo. Ou seja, também está associado ao número reduzido de tweets negativos. Okay? É mais difícil para o sistema prever aquilo que é negativo. E consegue prever com mais certeza que um tweet é neutro. É isto que isto nos diz. Ok? Para já, este modelo é mais difícil de visualizar, porque é um modelo Deep Learning. Mas, agora, só treinámos o modelo e temos a precisão do modelo para este dataset. Agora vamos ligar a segunda parte. E a segunda parte é aquela em que vamos ao Twitter e vamos tentar obter, a partir de uma série de tweets, tentar classificá-los com o modelo que nós treinámos aqui. Okay? O mesmo modelo treinado a partir do outro dataset vai servir para classificar tweets que nós agora vamos buscar. Ok? Então, aqui é outro workflow. Começamos com Search Twitter, este operador que se fazem Search Twitter, e aqui vão ter que criar uma ligação. Arrastam o operador para ali e vão ter que criar uma ligação ao Twitter. Fazem aqui, clicam aqui, eu estou a usar a minha conta, e para isto terão que fazer Add Connection, Twitter Connection, criar, e depois o Access Token tem que fazer Request Access Token. Ao clicar aqui, vai dar à vossa página do Twitter, fazem login e vai aparecer um código que têm que copiar. Depois de fazerem login com sucesso, vai aparecer um código que têm que colar aqui. Colam, fazem complete e a partir daí a ligação está feita. Ok, eu vou apagar esta que não é preciso. E pronto. Ligam a vossa conta ao Twitter, tenho aqui o Silva, pronto, o meu Twitter handle. Depois, aqui no segundo parâmetro, query, escolhemos a query que queremos pôr. Por exemplo, podemos pôr aqui Brexit, um produto qualquer que tenha sido lançado, por exemplo, aquele refresco que mantém as pessoas bronzeadas, que é o Sun Lovers, não é? Sun Lover, pronto. Isto era interessante para a empresa que faz o Sun Lover estar a perceber se a resposta é positiva ou não nas redes sociais, por exemplo. Ok? Eu ponho estes exemplos, mas vocês escolham o vosso, escolham um exemplo vosso. Pronto. Eu vou pôr aqui o Sun Lover, então eu faço rename do text e aparecem aqui diversas coisas, por exemplo, pode ser um ID, create a date, que é a data de criação, from user, que é o user que fez o tweet, a localização, a língua, retweet count, source, por exemplo, retweet count pode ser interessante, podemos valorizar um tweet mais ou menos de acordo com o número de retweets, ok? Quer dizer que aquele tweet foi muito retweetado, muito partilhado. Pronto, temos o texto e o texto é o conteúdo do tweet, ok? Eu aqui posso fazer texto, transformei o texto em tweet, é o que faz este operador, transformar o nome da coluna de text, que é retornado por este operador aqui, para tweet. Depois faço a mesma coisa, transformo nominal para texto, transformo o tweet para texto, ok? É a mesma coisa que faço aqui, o que for texto tem que ser transformado de nominal para texto. Depois uso a mesma, um operador Process Documents from Data, é o mesmo processo que estou a fazer aqui. Ao entrar estão a ver que é igualzinho, ok? O processo é a mesma coisa. Mas há um pormenor muito importante, okay, que é, têm que ligar a word list deste a este. A saída deste word tem que ser a entrada do segundo processo. Porquê? Se não tivermos isto aqui, vamos ver o que vai acontecer. Estão a ver? Ele vai-vos dar este erro. Ele diz Missing Attribute A9. Ao ligarmos este word list de saída do nosso processamento de documentos, do nosso dataset original, à entrada do processamento de documentos do que vem do Twitter, estamos a restringir as colunas que ele vai retornar. Necessariamente ele vai retornar colunas iguais, apesar de
alguns dos tweets não vão ter este termo, não é? Mas o que ele vai pôr vai ser uma coluna com aquele nome e tudo a zeros. Ok? Estamos a restringir os atributos que vão ser retornados pelo operador Process Documents, que é para depois podermos injetar os documentos no Apply Model. E assim ele vai funcionar. Ok? Eu gravo. Correr novamente. Ok. E agora temos resultados. Temos na mesma as precisões semelhantes àquilo que estávamos a ver. Temos aqui uma precisão bastante má no caso da previsão de negativos. Também temos poucos exemplos negativos. Mas lá está. As precisões para já não são necessárias. Ok? Vamos analisar o modelo. Portanto, neste caso aqui temos os tweets retornados pela nossa pesquisa e a previsão que o nosso modelo tem. Ou seja, é positivo, se é neutro, se é negativo. Ok? Aqui temos, por exemplo, lowest growth, collapse. Pronto, é claramente um tweet negativo, que em princípio terá acertado. Mas isto lá está. Aqui é só uma previsão. E como é que nós vamos ver qual é a percentagem de negativos, de positivos e de neutros? Estatísticas, previsão, Open Chart. Portanto, eu vou aqui às estatísticas e tentar ver a percentagem de tweets negativos e positivos deste tema. Temos a maior parte de tweets são positivos, temos aqui também uma percentagem de um número significativo de negativos e de neutros e um número pequeno de negativos. Temos estes resultados. Temos de ter em conta que a precisão do classificador foi relativamente baixa. Okay? 56% não é uma precisão muito elevada. No entanto, uma precisão muito elevada porque, quer dizer, é quase semelhante a 50%. Quer dizer, pode ser, pode não ser. É como atirar a moeda ao ar. 50% de probabilidade. Mas, após alguma... Lá está, aqui é que é o desafio da área de classificação e da área de Machine Learning. Mas nós não vamos entrar por aí. Vocês, o objetivo neste momento é só utilizarem as ferramentas. Ok? Depois, numa disciplina em que vocês abordem em mais detalhe otimização de parâmetros, etc., poderão tirar melhores resultados. Ok? Se trocarmos o nosso modelo de Deep Learning por uma árvore de decisão e corrermos o mesmo workflow, ou seja, se entrarmos aqui no nosso Cross-Validation e em vez de Deep Learning pusermos uma árvore de decisão e corrermos o mesmo processo, podemos ver alguns fatores determinantes para determinarmos se um dataset, se um tweet é positivo ou se é negativo. Neste caso aqui temos a ver que temos a primeira palavra, a primeira raiz de palavra que determina se é negativo ou não é chance, em que se tivermos esta raiz, em que se tivermos maior do que um TF-IDF maior do que 0.118, então é logo negativo. Se for lost maior do que 0.279, é automaticamente negativo. E assim sucessivamente. Deal, etc. Expense, fault, forget, portanto são coisas negativas, ok? Se tivermos uma pontuação maior do que um determinado valor, então é logo negativo. Até que chega um ponto em que ele já tem dificuldades em prever tem bastante dificuldades. Estamos a ver aqui que a barra não é claramente diferente. Não há uma percentagem esmagadora de certeza para uma categoria ou outra, porque temos aqui também os neutros, ok? Portanto, isto não é fácil, fazer digamos que usar as ferramentas é acessível, mas conseguir otimizar um processo destes para classificar tweets com precisão é uma área de investigação por si própria. Portanto, aumentar aquela precisão é complexo, ok? Requer otimização de parâmetros e mesmo assim não temos a certeza que depois o modelo se vai comportar corretamente, se vai classificar corretamente tweets obtidos através de pesquisas livres. Okay? Este modelo, mesmo que a nossa precisão fosse elevada, era simplesmente elevada para este conjunto de dados, mas não quer dizer que com tweets diferentes ele conseguisse classificar corretamente aqueles tweets. Isso é um fenómeno chamado overfitting, em que um modelo fica demasiado treinado para aqueles tweets em específico e quando lhe introduzimos outros tweets, outros
outras ocorrências para classificar, ele não consegue ter esse tipo de precisão. Às vezes a precisão é algo enganador, mas isto eu deixo para uma cadeira de data mining, já algo mais avançado do que esta disciplina.